Lucas capítulo 6, nossa pregação de hoje. Fuja das técnicas milagrosas. Eu não consegui pensar em algo melhor. Ficou isso aí mesmo. Vamos ver se tem bastante a ver com a minha pregação. Vamos lá, Lucas capítulo 6, versículo 43. E lembrem que o contexto aqui é o amor. Jesus havia falado sobre amar o inimigo, sermos misericordiosos com o próximo. E depois de todo esse discurso, Jesus fecha com chave de ouro, falando sobre 3 figuras. Ele dá 3 figuras que visam retratar o nosso interior, mostrando que aquilo que nós fazemos é apenas uma consequência daquilo que somos. Que inúmeras e inúmeras vezes as pessoas estão mais preocupadas com a aparência das coisas. Inúmeras e inúmeras vezes as pessoas estão mais preocupadas com o fruto, com os seus resultados. Mas Jesus vem e diz: o fruto, suas ações, seus resultados são uma consequência natural de quem vocês são. De quem vocês são. É isso que Jesus está falando aqui em Lucas capítulo 6, versículo 43. Pois não existe árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom. Toda árvore é conhecida pelo fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem uvas dos espinhos. Essa é a primeira figura que Jesus usa, então, para retratar o que fazemos. Árvore. A árvore e os seus frutos. Os frutos de um cristão devem ser tudo aquilo que Jesus acabou de falar. Primeira figura, então, uma árvore. Se você não é, você não vai fazer, é o que Jesus está dizendo. Segunda figura, ele fala de uma espécie de baú, de um depósito, que você tira coisas dali. Se você tem riquezas, você vai tirar riquezas desse baú. Se você tem tranqueiras, você vai tirar tranqueiras desse baú. Verso 45. O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira o mal do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração tem em grande quantidade. Pela segunda vez, Jesus está retratando essa questão do fruto, de algo que se vê, aquilo que fala, e o interior, aquilo que não se vê. A primeira figura é a raiz, é a árvore, aquela coisa que está ali dentro, que define a árvore. E aí você tem o resultado dessa árvore, que é o fruto. Se ela é uma figueira, ela vai produzir figo. Óbvio e simples assim, mas é. E aí ele usa a segunda figura. Mais uma vez ele retrata o interior. Tem ali uma riqueza guardada, depositada em um baú. E você vai lá, enfia a mão e você retira. E aí ele então usa isso para dizer o seguinte: se o coração de vocês é um baú, mas se dentro dele houver maldade, inveja, arrogância, é isso que vai reverberar. É isso que vai sair pela linguagem de vocês. Mais uma vez, interior e exterior. Terceira figura, os 2 fundamentos, os alicerces, que também são coisas que ficam escondidas. Verso 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Eu vos mostrarei a quem é semelhante àquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. Mas quem ouve minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, contra a qual a torrente bateu com ímpeto, e a casa logo caiu, e a sua destruição foi grande. Mais uma vez, Jesus está comparando o crente, o falso crente. E como que a gente diferencia ambos? Quando você olha os dois, aparentemente são idênticos. As 2 casas são aparentemente idênticas. Aquilo que os diferencia está no interior, aquilo que não é visto. E aí Jesus diz: aquele que me ouve e pratica está edificado na rocha. Tem esse interior bem fundamentado e por isso resiste às intempéries da vida. Mas aquele que não pratica o que eu ensino está edificado na areia. Nos tempos da bonança e nos dias de verão, parece que ambos são idênticos. Mas quando as intempéries vêm e arremetem contra esta casa, aí então, de fato, a gente sabe quem é crente e quem não é. Então, este é o texto que eu vou usar como base para minha pregação hoje. O mundo está sempre ensinando técnicas
técnicas miraculosas para como ensinar os seus filhos. Métodos deslumbrantes de educação de crianças. Técnicas e palavras mágicas para como manter um casamento feliz. Técnicas também, até mesmo, para que você dê uma boa entrevista. Fale as palavras corretas ali no dia para arranjar um emprego. O mundo está muito e muito preocupado com essas coisas, porque lhes falta aquilo que é essencial. O método bíblico para todas as coisas, é que mudemos por dentro. E eu vou explicar o que é isso na prática, ao longo da pregação. O método bíblico para qualquer coisa, é um homem que vai sendo mudado pelo Senhor por dentro, e suas convicções interiores, quem ele é de fato, resulta em como ele lida com seus filhos, em como ele responde a uma entrevista de emprego, como ele lida com a sua esposa, enfim, todas as áreas da sua vida são um resultado natural de quem ele é. Mas o mundo está mais preocupado com a aparência das coisas. É como se o mundo fosse um espinheiro e estivesse ensinando técnicas de como fixar maçãs nesse espinheiro. É basicamente isso. E, inclusive, o que a falsa religião faz, o que os falsos pastores se propõem a fazer. Vocês se lembram do Mike Burry, que foi aquele homem que eu falei sobre ele para vocês aqui? Mike Burry foi aquele que previu a crise imobiliária nos Estados Unidos em 2008. Ele era um gênio. Ele conheceu sua esposa em um site de relacionamentos na internet. Lá ele se descreveu assim, eu só tenho um olho, eu possuo pouquíssimas habilidades e tenho 145 mil em dívidas. A esposa ficou apaixonada. Ficou apaixonada. Porque é raro isso aqui. A sinceridade e a honestidade. O mundo é um mundo de aparências. É um mundo que pensa mesmo que vai descobrir as regrinhas fáceis. Como, por exemplo, olha um cara e diz, puxa, aquele cara é um bom pastor, um bom empresário, sei lá o quê. Há muitos anos, olha como ele fala. E aí os homens olham e querem apenas imitar esse exterior. Apenas. Não sabem que aquilo ali é resultado de um trabalhar no interior deles, que dia a dia, eles foram se aprimorando. Convicções foram entrando neles, a tal ponto que aquilo foi moldando o ser deles. E aí, era natural. O resultado, os frutos, a fala. 3 ilustrações. 2 árvores, 2 depósitos, 2 fundamentos. Todas elas remetendo a algo interior que acaba saindo, acaba sendo explícito quem a gente é. A raiz da árvore, aquele baú escondido, com o tesouro escondido e os alicerces. Vamos lá. Primeiro, as 2 árvores. As 2 árvores. Jesus passa várias e várias ordens acerca do que devemos produzir, do tipo de fruto que Ele quer ver em nós. Amar o inimigo, perdoar, sermos generosos, sermos extremamente benignos com o próximo. E aí, Ele diz, uma boa árvore produz bons frutos, uma árvore ruim não vai fazer isso que eu acabei de ensinar. Não vai. Como então, como é possível que Jesus se aproxime de todos e diga, é assim que eu quero que vocês sejam. E logo em seguida ele declara, mas, para que vocês sejam o que eu acabei de ensinar, é uma questão de natureza e não de técnicas. Isso aqui não é uma escola. Eu não sou um professor e vocês são alunos. Eu não sou um filósofo, diz Jesus. Em que vocês ouvem o que eu estou dizendo, vocês anotam, chegam em casa e tentam praticar. Não é isso de forma alguma que Jesus está se propondo a fazer aqui. O que Jesus está dizendo aqui
É impossível. Ele está dizendo que as pessoas devem ser outra coisa, que elas não são. Que o resultado das ações daquelas pessoas tinha a ver com quem elas eram. Elas eram espinheiros. O que Jesus está fazendo aqui é o seguinte: vocês não podem fazer o que eu estou ensinando. Jesus está expondo a lei para então mostrar que aquelas pessoas precisavam nascer de novo. Lembra quando Deus, por meio de Jeremias, disse: vocês podem fazer o bem acostumados a fazer o mal como vocês estão? A pergunta retórica, Jeremias sabia a resposta: não. Vocês podem, como por exemplo um leopardo pode tirar as manchas de sua pele, ou um etíope, um negro, ele pode mudar a cor de sua pele. Se vocês pudessem fazer isso, então vocês também poderiam fazer o mal, fazer o bem. O que Deus, por meio de Jeremias, está dizendo é: vocês não podem fazer o bem porque vocês são uma árvore má. A natureza de vocês é corrupta. O que Jeremias já estava pregando é o mesmo que Jesus Cristo está anunciando aqui. O que a gente chama de novo nascimento. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que a Bíblia diz é necessário nascer de novo. É necessário que um milagre ocorra em nós e mude a raiz das árvores. O que os homens inúmeras vezes fazem é o seguinte. Eles podem adubar a árvore. Eles podem jogar água ali. Eles podem proteger a árvore das pestes e das pragas. Religiões falsas podem fazer isso. A psicologia, por mais bem intencionada que um psicólogo venha a ser, é isso que eles podem fazer. Eles não podem mudar a sua natureza, mudar o seu ser. Ninguém pode fazer isso. Eles podem podar a árvore. Eles podem olhar e falar: puxa, essa árvore, ela está doente. Eles podem olhar um espinheiro e dizer: está doente. A nossa árvore está doente. Aí tem todos uns remédios para jogar nela. Mas quando ela estiver saudável, ela só vai produzir aquilo que é da natureza dela. É só isso que todos os recursos, filosofias e falsas religiões podem gerar em nós. Só isso. Fazer com que a gente gere saudavelmente nossos frutos podres. É só isso. O que a Bíblia declara é que nós precisamos de um milagre. E você que entrou aqui hoje, você que está me acompanhando aí na sua casa, você entrou aqui e você ainda não creu genuinamente em Cristo Jesus. Você está perdido. Se você morrer hoje, você, como uma bala, vai para o inferno. E o que a Escritura declara que você precisa de um milagre, da mesma proporção de um mar vermelho se abrindo. Um milagre no seu ser, no seu interior, como a profecia do Antigo Testamento já anunciava. Eis que vem dias que eu vou fazer nova aliança com o meu povo, e eu vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. É real, não é uma linguagem figurada, não. Coração na Bíblia retrata o nosso ser, o nosso eu. Não é uma figura de linguagem apenas, é real. Uma mudança real no nosso ser. E foi isso que Jesus se propôs a fazer, e foi isso que ele fez por todos aqueles que nele creem. Uma mudança no nosso interior. A salvação de Jesus Cristo é muito mais do que um veredito. Salvo. É isso. Mas é muito mais do que isso. É um anúncio do milagre de Deus a todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E uma mudança que começa em nosso interior. Segundo, ele fala dos 2 depósitos. 2 baús, vai. Essa é a segunda figura que Jesus usa aqui. Olha, os homens são assim. Há um homem que ele tem riquezas em seu baú, em seu depósito. Há outros homens que possuem tranqueiras. Quando eles são requisitados, eles só podem oferecer aquilo que eles acumularam. Quando nós vamos falar de Jesus,
Nós somos apenas o resultado do nosso coração, de quem a gente é por dentro. Muitas vezes os pais falam assim para mim: pastor, como que a gente evita perder a paciência e falar algumas coisas feias que nós falamos aos nossos filhos? E eles querem alguma técnica. É ou não é? Sim, sim, salabim, sei lá, alguma abre-te sésamo, né? Dá técnica. Tá vendo como que as pessoas estão sempre em busca de técnicas? Sempre, sempre em busca de técnicas. Eu sempre digo, olha, não tem jeito, não existe essa técnica. Isso não existe. Isso é o resultado da riqueza que você vai acumulando por anos para daí então ter uma linguagem saudável e sadia. Isso é o resultado do trabalhar de Deus no seu interior, ao longo de muitos e muitos anos, muitas e muitas pregações, a semente da palavra caindo no seu coração e a água do sofrimento regando essa semente. Esse é o método, não há outro. E aí, quanto mais você se tornar quebrantado, mais você se tornar uma pessoa quebrantada e perceber que você é pecador, que você é maligno, que você é depravado, mais facilidade você terá para ser misericordioso com seus filhos. Não há outro jeito. A boca fala do que está cheio o coração. Perdemos a paciência por conta de algo que está aqui dentro de nós, de nosso egoísmo, de nossa arrogância, de nossa maldade. Eu vou lhe dar um exemplo. De como que o nosso linguajar é um resultado de quem nós somos. É sempre horrível citar a si mesmo, tanto quanto quando você fala coisas boas ou coisas ruins, porque aí quando você fala coisas ruins, também pode haver aquela ideia de que você está querendo mostrar quão humilde você é. Então é sempre ruim. Eu não consigo pensar em algo mais claro para exemplificar o que eu estou dizendo, a não ser a minha própria experiência. Para mostrar para vocês o quanto que a nossa fala ela é determinada por aquilo que a gente é por dentro. Um dia, vários dias, eu me sento para conversar com alguém. E aí, a gente se lembra de um pastor. E a gente começa a falar mal desse pastor. É verdade o que a gente está falando. Contudo, não havia nenhum objetivo naquilo. Quando, por exemplo, alguém vem até mim e fala: pastor, devo ir a essa igreja? Aí eu pergunto: quem é o pastor? E se eu de fato conheço, eu falo: esse pastor é ladrão. Olha, esse pastor é isso, eu tenho certeza absoluta, eu tenho prova disso. Se também não tenho prova, não falo nada. Se a gente sabe, olha, esse pastor, ele não é ladrão não, mas esse aqui, ele é um herege, porque no dia tal ele pregou isso, não o siga. Mas não era o caso. Não era o caso. O caso é que era um amigo apenas. Era simplesmente o desejo de diminuir outro, para sentir que eu era maior. A boca fala o que está cheio o coração. Cheio de inveja, de arrogância e de desejo de ser melhor que os outros, aí a fala é sempre essa. Ah, aquele lá, ele não presta. Ah, aquele outro, ele é chato. Ah, aquele outro fez aquilo, mas também, naquela circunstância, eu também faria. Não adianta muito, não. Alguém chegar, a sua mãe, falar para você: que coisa feia que você está falando. Você não entende. Você não entende. É só quando algo no seu interior mudar. Quando você ouvir a palavra de Deus e você for exposto a ela, e ela, como semente, como Jesus disse, cair no seu coração, e ela for crescendo, aí a sua linguagem vai mudar. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Pense, por exemplo, na linguagem, sobre a pureza, sobre a perversão sexual. Pense nisso. Os ímpios só falam disso o tempo inteiro. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O coração deles é assim. Paulo diz o seguinte, que nós não devemos nem mesmo nomear as perversões sexuais que os ímpios fazem. Óbvio
Ele não está dizendo que não podemos pregar sobre isso, ele está falando sobre isso. O que ele está dizendo é o seguinte, e ele continua explicando isso em Efésios. Ele fala, nem se nomeie o que eles fazem, porque o que eles fazem em oculto, somente se referir a essas coisas, já é completa vergonha. Completa vergonha. Então, nem mesmo mencionem. Nem mesmo mencionem. Olha, eu fico pensando nisso, e lembrando como que hoje é moda que pastores falem sobre vida íntima de uma maneira tão desrespeitosa. Tão desrespeitosa. Um que fala muito sobre esse assunto, eu não quero nem falar o nome, não é nem porque tenho medo de... É que é de uma vergonha tão grande. O cara fez a seguinte piada, e dizem que ele é corajoso por falar desse tema. Quem aqui namorou cabrita quando era criança? Nem se nomeie essas coisas entre vocês. E o cara faz um negócio desse brincando e é famosíssimo no Brasil inteiro. A boca fala do que está cheio o coração. Mas isso é um resultado do que é o nosso interior. Se você, lá no seu interior, vê a vida íntima de um casal como uma coisa sagrada, se você vê a perversão sexual como uma desgraça profunda, como algo que arrebenta países inteiros, que homens poderosos se utilizam da perversão sexual para oprimirem as pessoas, como por exemplo os inimigos de Sansão, que não podendo lutar contra ele com homens, lutaram contra ele com uma mulher, pegando Dalila e utilizando-a para pegar o ponto fraco de Sansão. E por meio então da perversão sexual de Sansão, subjugaram Sansão. Se você entende tudo isso dentro do seu ser, se você olha para a perversão sexual e vê que ela sempre gera morte, sempre gera. Sempre. Adultério de Davi termina como? Morte. Porque Provérbios declara, o homem que adultera, ele é como um boi que vai para o matadouro. É isso que a perversão sexual é. Morte, sempre. Durante o carnaval, eles falam de libertinagem. Depois do carnaval, vão defender o aborto. Óbvio. Sempre assim. Então, se você sabe que a perversão sexual resulta em crianças que serão trituradas amanhã, se você entende isso lá no âmago, no fundo do seu ser, é óbvio que você não vai brincar com essas coisas. É óbvio que o seu linguajar vai ser diferente, porque a boca fala do que está cheio o coração. Veja um outro exemplo de que a boca fala do que está cheio o coração. O pobre fala com súplicas, o rico com dureza. Por que o rico responde com dureza? Por conta de sua arrogância. Ele acha, eu mando, eu controlo, eu sou um vencedor. Então, a sua fala áspera é um resultado de quem ele é. Nós sempre fazemos e reproduzimos aquilo que somos. Aristóteles dizia, A só pode ser A. É óbvio. Assim como o espinheiro só pode ser um espinheiro e só pode dar espinho. Assim somos nós. Assim somos nós. Precisamos nascer de novo e precisamos ser purificados pela palavra, porque a palavra, e somente a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, tem essa capacidade de nos mudar por dentro, de enfiar essa semente em nosso ser a cada dia e nos mudar por dentro. É isso que nós precisamos. É isso que você precisa no seu casamento e no seu dia a dia. Aqui é por dentro. É por dentro. Por fim, Jesus fala dos dois fundamentos. No verso 46 ele diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Quando ele fala Senhor, Senhor, a palavra aqui em grego é Kyrios. A mesma palavra para o nome de Deus no Antigo Testamento e era a palavra que era utilizada para o imperador,
que na cultura grega, na cultura romana, o imperador era uma espécie de Deus mesmo, aquele que governava de maneira absoluta sobre o mundo. Essa palavra então é utilizada para Jesus Cristo. Kyrios, Deus, Senhor, soberano, sobre tudo, sobre todos. Jesus está dizendo então que é possível que pessoas possam ter uma confissão de fé correta, que chamem pelo Deus verdadeiro, que expressem, que verbalizem: tu és o Cristo, tu és o Deus, e mesmo assim estarem completamente perdidas. É possível ter uma confissão correta, mas se a sua vida é errada, isso significa que você não é um genuíno cristão. Essa é a primeira aplicação dessa figura de Jesus aqui e dos dois fundamentos. Quem ouve minha palavra e pratica, edificou sua casa sobre a rocha. Quem ouve e não pratica, edificou na areia, vai ser destruído, vai ser arrasado. A segunda aplicação dessa história é: as desgraças, elas vêm sobre ambos, sobre crentes e incrédulos, diferentemente do que anuncia a teologia da prosperidade. Na casa de crente, morre gente também. Na casa de crente, pessoas ficam enfermas. Na casa de crente, pessoas podem perder o emprego também. A diferença entre nós, cristãos, e os ímpios não está no fato de que sobre a nossa casa nunca há intempéries. A diferença está no fato de que elas vêm, as dificuldades vêm, mas nós permanecemos. E aqui está uma grande diferença, porque parece que inclusive os crentes não conseguem mais ver isso. Martin Lloyd-Jones, pregando sobre Filipenses, aquele texto que fala sobre ansiedade, Filipenses 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. Martin Lloyd-Jones, pregando sobre isso lá na capela de Westminster, dizia o seguinte: aqui está um grande teste de nossa fé. Nada anuncia mais a nossa fé, se a nossa fé é genuína, do que isso aqui. Porque este mundo vive apavorado, este mundo vive ansioso, este mundo está ancorado no nada, na sua própria força, nos seus próprios desígnios. Por isso eles são ansiosos, medrosos. Vocês não devem ser assim, porque vocês creem em mim. Martin Lloyd-Jones então diz: se os crentes vivem apavorados, talvez aí esteja uma evidência de que não são. Os crentes chegam a cair na mentira: tem ansiedade patológica e ansiedade bíblica. Expliquem para a gente como que se identifica. Tem um tubo de ensaio? Você coloca a ansiedade ali? Você joga um produto químico, aí quando fica vermelho, aí é ansiedade patológica? Como é que é isso? Quem mede isso? Mentira! É mentira! A tempestade vem e o crente fica de pé. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firmes para sempre. Firmes para sempre. Não é que não enfrentaremos o luto. Não é que estaremos isentos da crise financeira. Não é que estaremos livres de toda humilhação. É que diante das intempéries mais terríveis, Deus vai nos sustentar. Porque estamos em Cristo, a força de Deus será sobre nós. O Espírito Santo, o mesmo que fez Sansão carregar por quilômetros acima os portões da cidade, é este mesmo Espírito Santo que habita em nós e vai nos manter de pé na hora da calamidade. É isso que nos diferencia dos ímpios, que eles entram para o quarto e não saem mais de lá. Mas nós não. Mas nós nos levantamos e tentamos 1, 2, 3 e todas as vezes que for necessário. Por quê? Porque Deus nos sustenta, porque a sua mão poderosa é sobre nós. É isso que esse texto tem a nos dizer. A nossa fé vai nos manter de pé. A nossa fé vai nos sustentar. A nossa fé, no dia dos períodos, nos períodos de chuva, na estação das chuvas, Deus vai nos sustentar por conta dessa fé. Fé que nos foi dada em Cristo Jesus. Mas vocês
meus queridos irmãos, todos nós, mais uma vez estamos aqui, ouvindo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu espero ter sido fiel ao texto, porque se eu expliquei o texto de maneira correta, e eu apliquei de maneira correta, e você creu, essa mudança em nosso interior aconteceu mais um pouquinho hoje à noite. Mais um pouquinho e mais um pouquinho. Porque se você creu, o que aconteceu aqui não é, por exemplo, quando um professor de história ensina sobre as guerras púnicas, ou sobre as grandes navegações, ou como quando um professor ensina de maneira verdadeira sobre matemática. Não. O que aconteceu aqui, hoje, e está acontecendo, é que Deus declara que há um milagre, como aquele quando o profeta Ezequiel olha e dá uma voz de comando para ossos mortos, e carne se junta ali. O milagre. Este é o milagre do Evangelho. Este é o milagre da palavra de Deus que entra em nossos corações e nos muda por dentro. Coisa que nenhum filósofo, que nenhum psicólogo pode fazer por vocês, que nenhum pastor pode fazer por vocês, que só Cristo Jesus, que muda cada um de vocês por dentro. É isso que vocês precisam para que vocês sejam maridos melhores. É isso que vocês precisam para que vocês sejam esposas melhores. Vocês precisam de um milagre. Esse milagre que é desencadeado aqui pela palavra de Deus e pela fé que Deus colocou no coração de cada um de vocês. Vamos ficar de pé?